Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Cândido e este é o meu canal. Estou aqui hoje com o pastor João Tiengo. Boa tarde, pastor Tiengo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Gabriel? Como é que você está? Legal? Bem, graças a Deus. Muito bom. É um prazer estar contigo. Amém. É um prazer receber você aqui no meu canal para falar de reino. E bora lá para as perguntas? Vamos embora, estamos aí. Primeira pergunta, há quantos anos você é cristão? Olha, vamos dizer, cristão, eu já nasci cristão. Agora, cristão evangélico, 31 anos. 31 anos. Estão convertido. Convertido, lavado e remido no sangue de Jesus, indo para a igreja por vontade própria, 31 anos. Certo. E como que você conheceu a igreja? Olha, o conhecimento da igreja foi até um fato muito bacana. Próximo à minha residência lá em São Paulo, onde fui nascido e criado, havia um terreno vazio e ali, de repente, começou uma construção. E nós tomamos conhecimento que seria uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. Eles construíram a igreja, então essa igreja fazia divisão de parede, do muro, com a casa em qual eu morava, onde fui criado. Então eu conheci a igreja assim, dessa forma, mas não frequentava. Eu frequentava a igreja católica. Certo. Aí a igreja evangélica você conheceu como? Aí uma vez nós estávamos jogando vôlei juntamente com o pessoal que morava perto de casa, e uma das jovens daquela igreja, a Eliane, ela passou e pediu para jogar vôlei junto com a gente, aquela turminha que estava ali reunida. E nós deixamos ela jogar, afinal de contas não era nada, e ela pegou e lançou um convite para a turma. Né? Ia ter um culto, para a gente participar do culto, fizesse uma visita na igreja dela, que ela ia ficar muito contente de fazer, que nós fizéssemos essa visita na igreja dela. Então foi através da vida da Eliane que nós chegamos na igreja pela primeira vez. Certo. Tá gravando? Tá, né? Bom, terceira pergunta. Você acha certo a mudança de igreja? Olha, depende do sentido. Mudança de igreja, às vezes a pessoa não está se adaptando no lugar que está. E hoje, glória a Deus, nós temos muitas denominações. Temos igrejas para quem gosta de uso e costume, para quem gosta de um culto mais agitado, para quem gosta de um culto mais musical, para quem gosta de um culto mais tranquilo, mais tradicional. Então, se a pessoa não está se dando na igreja que ela está, eu acredito que não tem problema nenhum ela fazer essa mudança de igreja. Certo. Porque assim, hoje em dia nós vemos muito pessoas que faz picuinhas um com o outro e então querem mudar de igreja ao invés de ter uma boa conversa. Sentar e conversar, tentar resolver isso. Já vendo por este lado, o que nós vamos ter? Aí já não é uma mudança de igreja por vontade, é uma mudança de igreja por confusão. Eu acredito no seguinte, que o problema tem que ser resolvido, essa confusão tem que ser sanada ali, inclusive com o pastor, envolvimento do pastor, dos obreiros, dos líderes, para que os irmãos tenham comunhão, porque se ele sai da igreja tendo atrito com algum irmão, a palavra é muito clara, isso aí é falta de comunhão, isso daí pode levar para o inferno. E a palavra ainda ela fala que a oferta de uma pessoa que está em desacordo com outro irmão, ou seja, ela diz que se você tiver algo com o irmão, fica sabendo que o irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão para depois entregar a tua oferta. Senão nem a sua oferta ela é aceita diante do Senhor. Então por picuinha já não é certa mudança não. Certo. A quinta pergunta, um versículo favorito. Eu tenho 2 versículos favoritos. Pode falar. Um a gente pode dizer que ele é o principal da Bíblia, não tem esse versículo básico da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que esse versículo eu digo que é importante? Porque é onde ele mostra o amor verdadeiro de Deus para com a humanidade, quando ele fez a entrega do Filho dele para salvar o mundo. E mesmo assim nós podemos observar que nem todos
aceitam a realidade de Cristo, morto e ressurreto. E, infelizmente, esse versículo aí, ele ainda tem que falar em muitos corações. Por isso que eu digo para você que ele é um dos meus preferidos. E tem o outro que é Romanos 8:28. Todas as coisas concorrem e contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus e chamados pelo seu decreto. Por que eu digo esse versículo importante? Porque depois da minha conversão, já depois de casado, eu tive uma fase muito difícil. A minha profissão, policial militar, eu fui alvejado com 4 tiros. Na época, eu fiquei imobilizado sobre uma cama, fiquei muito tempo afastado do serviço. E chegaram para mim e falaram: mas você foi alvejado, você tomou os tiros, por quê, irmão? Você deve estar em falha na igreja. Só que eu não vi por essa forma, eu vi como uma forma de um despertar para a obra de Deus. Porque depois desse ocorrido, eu mudei da cidade de São Paulo, vim morar em Andradas, fiquei ali um tempo. Minha vida começou a transformar, eu pedi transferência para o interior, vim trabalhar no interior, mas precisamente aqui em São João da Boa Vista, mesmo morando em Andradas, que era Minas. Depois nasceu mais um filho, meu caçula, hoje com 13 anos, em 2004 ele nasceu. E nós mudamos para São João da Boa Vista. E aqui eu comecei a trabalhar na igreja com os jovens e o meu ministério desenvolveu. Então eu posso dizer que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Porque se eu não tivesse acontecido isso, com certeza eu estava na mesmice. Eu estava parado, estagnado, sem fazer a obra do Senhor. E quando eu mudei de situação, mudei de cidade, eu vi uma necessidade de buscar a presença de Deus. Então eu vi também que foi a oportunidade que Deus deu para mim, para que eu pudesse fazer a obra dele de uma forma diferenciada. E quando eu comecei a trabalhar com os jovens ali na igreja do Assembleia de Deus Bom Retiro, a minha vida foi transformada, a vida da minha esposa, ela foi transformada. Meus filhos, que não estavam indo na igreja, começaram a ir para a igreja, começaram a acompanhar. Então a minha família sofreu uma transformação. E eu digo que todas as coisas concorrem e contribuem para o bem. Foi esse versículo que eu me apeguei diante da situação da dificuldade. Então eu digo que esse versículo aí faz parte da minha vida. Certo. Então agora nossa sexta pergunta. Fale um pouco sobre ter fé, esperança e perseverança. Olha, fé, como diz Hebreus 11:1, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam de se ver. Então nós esperamos a vinda de Jesus e não vemos. E então nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A perseverança, nós temos que perseverar. A fé, a perseverança, para que possamos dar prosseguimento na caminhada e ter a esperança da vinda de Jesus Cristo. Então, fé, esperança, perseverança, trabalha junto. Então, nós todos temos que ter a fé, a esperança e a perseverança. Porque sem uma, com certeza vai falhar alguma coisa na nossa caminhada. Você pode ter certeza disso. Certo. E fé, esperança e perseverança são palavras que nós temos que ter no nosso dia a dia, que a gente tem que usar muito no nosso dia a dia, né? Fé, de que tudo vai mudar e de que o Senhor virá. Sim. A esperança, que Ele virá nos buscar. E a perseverança é dar continuidade para que possamos com Ele ir morar. Certo. Nossa última pergunta, uma mensagem aos jovens de hoje em dia, aos que estão na igreja e aos que não estão. Aos que estão na igreja, que eles permaneçam firmes, sejam constantes, não olhem para as coisas do mundo, não fiquem apreciando o manjar que é oferecido aí fora para a juventude no mundo, que eles cada dia mais venham se encher do Espírito Santo, da presença de Deus na vida deles, para que eles possam firmar cada vez mais e ter a certeza de que eles vão alcançar um bom casamento, um bom relacionamento, um bom emprego, tudo com o Senhor preparando o melhor para eles. E para aqueles que estão fora, que eles se arrependam daquilo que estão fazendo, essa vida que eles têm levado, uma vida de facilidades, vida de sexo fácil, droga, bebida, e que se convertam ao Senhor Jesus, venham conhecer Jesus, porque Jesus vale a pena, vale muito mais a pena Jesus na veia
Jesus no coração, Jesus na mente, do que ficar perdido. Como diz a palavra, mais vale um dia na casa do Senhor, na presença do Senhor, do que 1000 fora. Então, jovens, sejam firmes e constantes, vocês que estão dentro permaneçam, ajude aqueles que estão lá fora, façam-os levantar e tragam-os para a casa de Deus, e que Deus abençoe cada um, a todos os irmãos. Permaneçam firmes, viu, Gabriel? Amém. Agradeço essa oportunidade de você ter nos chamado, ter nos convidado, e estamos à disposição aí, viu, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom, o senhor quer falar mais alguma coisa? O espaço está aberto, o tempo está correndo. Não, eu só quero mesmo agradecer por esse convite e dizer para você, fique firme, permaneça, esse canal vai ser bênção, você vai ver, é apenas o começo, e Deus vai te abençoar muito, Gabriel. Amém. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe o pastor Fabrício, que é o teu pastor, e que com certeza ele tenha se alegrado de você começar um trabalho desse, e engatinhando, e daqui a pouco você vai ver que estará fazendo uma grande obra para o Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Certo. Obrigado, pastor João Tiengo. Valeu. Por se dispor a estar aqui gravando, falando de reino. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha. Curta, comenta e compartilhe. Vamos juntos propagar o reino. Amém. Deus abençoe. Eu sou Gabriel Cândido e este é o meu canal.